Recentemente eu vi um vídeo aqui dentro do YouTube e foi um vídeo muito bom e o cara que falava, ele disse uma frase pra mim muito impactante e importante. Ele disse que o começo e o final do nosso dia são extremamente determinantes para o sucesso dele. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu fiquei pensando, cara, será que isso é verdade? Será que isso faz realmente algum sentido? E comecei a refletir sobre a minha própria vida, porque eu sempre tive muito problema com rotina, com disciplina, com horários. A minha vida costumava ser muito bagunçada, eu acordava em horários muito diferentes um do outro, às vezes cedo, às vezes tarde. Eu ia dormir em um horário, eu ia dormir em outro horário. Isso sempre foi uma luta. Eu sempre fiquei pensando como que eu venço isso? Como que eu consigo ter não só uma rotina estruturada, mas como que eu consigo meio que garantir o sucesso do meu dia, inclusive espiritualmente falando. E essa frase ficou ecoando até que eu comecei a praticar e eu comecei a chegar a algumas conclusões que eu gostaria de compartilhar com você nesse vídeo. Se você sente dificuldade, se você sente que está sendo difícil, seja acordar cedo, seja conseguir ser mais produtivo, seja conseguir ter um bom dia no seu trabalho e inclusive espiritualmente, eu acredito que ele vai te ajudar muito, muito, muito mesmo, tá? Essa reflexão de começar bem com o dia e terminar bem com ele, como eu disse, eu já pensei bastante nisso e até compartilhando uma dificuldade com você. Durante muito tempo eu estava usando muitos livros de desenvolvimento pessoal para tentar resolver problemas do meu dia. E eu já gravei outro vídeo também falando que a Bíblia é o melhor livro de autoaperfeiçoamento que existe e você não precisa de nenhum outro, do meu ponto de vista. É bom a gente aprender ferramentas, é bom a gente sempre aprender coisas novas, mas se você dominar o que tá lá dentro, você já vai assim, tá, sei lá, à frente de 99% das pessoas, o que é maravilhoso. Inclusive, eu cheguei em uma escritura que ela é bíblica e ela fala justamente isso, que eu gostaria de compartilhar com você. Ela fica em Salmos. O primeiro capítulo de Salmos e o primeiro versículo, junto com o segundo, cara, são maravilhosos e traduzem muito bem essa ideia que eu tô tentando passar para você. A Bíblia começa dizendo o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. O que eu fiz de diferente para tentar vencer esse caos? Porque, querendo ou não, ele atrapalha muito, cara. Ele atrapalha demais. Porque tem dias que você tem coisas muito importantes para fazer. Cara, a minha rotina, assim, tudo que eu coloco na minha agenda é importante. Só que se eu não consigo acordar cedo, se eu não consigo ter uma boa manhã, eu sinto que meu dia é muito ruim. Eu já tinha essa percepção, e depois de ver essa ideia, e depois de ver que ela tá na Bíblia, e de entender um pouquinho melhor, eu falei, cara, deve ser isso. Só que isso continua no período noturno. Porque às vezes eu ia dormir muito tarde, e aí atrapalhava o quê? Pra acordar de manhã. Porque eu pensava assim, eu não sei se isso já passou pela tua cabeça, isso é um pensamento muito enganoso, é uma armadilha horrível. E aí você dorme tarde, aí você acorda cedo com o seu despertador e pensa, pô, mas eu fui dormir tarde, eu preciso de um pouquinho mais de sono pra me recuperar. Aí você coloca no modo soneca e dorme e acorda 8 horas da manhã, 9 horas da manhã. Pra mim, o meu horário ideal, lógico que cada um tem um horário ideal. Eu não sou o cara que prega acordar às 5 horas da manhã, inclusive eu fico até feliz que um pouco desse movimento foi embora, porque a rotina de cada um é única, a vida de cada um é única, e você querer estipular um horário pra garantir o sucesso de alguém, eu acho isso um tanto besta, apesar de já ter sido esse cara, já ter pensado nisso. Mas eu acredito, ainda é uma convicção minha, de que acordar cedo ainda é o melhor que tem. Pra ter um dia bom, um dia produtivo, só que fazendo as coisas certas, porque não adianta a gente acordar 5 da manhã e passar 2, 3 horas vendo Reels. Então, pra mim, o horário ideal, 6 horas da manhã. E aí eu comecei a refletir nessa escritura, meditar na lei do Senhor dia e noite. Tá, será que se eu conseguir colocar uma rotina espiritual no começo e no fim do meu dia, será que o meu dia vai ser melhor? Será que ele vai ser pior? Eu já compartilhei isso também em um outro vídeo do porquê eu acredito que a gente ler e orar de manhã ajuda demais ao longo do nosso dia. E talvez você esteja se perguntando, ou talvez não.
Mas eu vou te falar agora de uma possível dúvida. Pô, mas você falou do começo, do final e o meio do dia. A gente não precisa fazer nada, ele, assim, automaticamente ele é bem sucedido, a gente logo menos vai falar disso. Só que eu comecei a estruturar essa minha rotina de uma forma onde de manhã eu não só orava ou lia a Bíblia, mas eu também começava a me aprofundar mais nas escrituras, começava a estudar mais e orar mais e incluir outras práticas. E isso começou a transformar demais. Cara, meditar na lei do Senhor de dia. Eu falei isso, como eu acabei de falar, em outro vídeo. É batata. Se eu oro e ler a Bíblia de manhã, meu dia é completamente outro. É um ritual que se eu sigo, ele acontece. Meu dia é outro, com certeza. Hoje foi um dia onde eu consegui fazer isso. Foi um dia incrível. E já tiveram vezes que eu vim aqui gravar e não tinha conseguido orar e ler de manhã e meu dia não foi tão bom. E eu já trouxe também um pouquinho da armadura de Deus. Uma das armaduras de Deus é a gente estar preparado antes de ir para a guerra. Só que não acaba de manhã. Não pensa que acabou aqui de manhã, se eu fiz tudo de manhã tá tudo certo. A Escritura fala meditar de noite. E a gente também precisa terminar o nosso dia da melhor forma possível. E eu negligenciava muitas vezes o período noturno. Eu pensava, comecei o dia bem, vou extrapolar, vou ficar assistindo série até meia-noite, cara, até 11 horas da noite. Eu nunca fui uma pessoa de dormir tarde. Só que conforme eu fui perdendo esse acompanhamento da minha agenda, ou até começar a levar ela mais a sério, eu largava, eu falava, beleza, vai aí. Qualquer horário que eu for dormir, tudo bem. Só que aí vinha aquele pensamento que eu falei com você antes. Deixa eu dormir só mais um pouco para recuperar a noite. Então, comecei a estruturar melhor a minha rotina noturna. Então, o que eu coloquei novamente? Oração e leitura. Eu estou incluindo agora livros espirituais. Pode sim ser a Bíblia, pode sim ser qualquer outro livro. Porque eu também acredito que esse hábito da leitura ele é excepcional para o desenvolvimento de qualquer cristão, de qualquer indivíduo, na verdade. Não se limita só a cristãos, mas você lê, você consegue desenvolver seu raciocínio, você consegue desenvolver tua comunicação, seu vocabulário, ideias, explorar sua mente de uma forma maravilhosa e poder finalizar o dia orando e agradecendo ao Senhor. Essa oração de agradecimento, de gratidão, ela te ajuda tanto, porque às vezes a gente pode ter tido um dia tão puxado e pesado, e quando a gente exerce a gratidão, a gente está colocando nossa mente e nosso corpo no modo de agradecimento, e a gente começa a sentir mais alegria, sentir um pouco mais de paz e felicidade, e descarta todos os problemas. É como se a gente realmente estivesse colocando o quê? Nossa mente obediente a Jesus Cristo, renovando a nossa mentalidade, os nossos pensamentos. E aí a gente vai dormir muito tranquilamente, muito bem mesmo. É tão bom você dormir em paz sem ficar sentindo muita ansiedade, que atrapalha no sono também. E a leitura, na verdade eu faço essa sequência, eu oro e depois eu finalizo lendo. E ler, se você já leu de noite, você sabe o que eu tô falando. Se você quer um remédio pra dormir, cara, você não precisa de, sei lá, um remédio super forte pra dormir. Começa a ler. Você vai ver que vai te dar um sono absurdo. A leitura é ótima pra dormir. Fica aí uma dica muito bacana. E eu também queria trazer um personagem, pra eu também não só ficar contando um pouco do meu contexto, mas também para te mostrar que na Bíblia existia um personagem que ele fazia isso. Ele tinha a rotina do começo, do final do dia e também do meio. Eu ainda estou testando essa hipótese. Será que no meio do dia, assim, é bom também incluir alguma prática? Porque pode acontecer, não é? Você pode começar o seu dia, isso é até uma reflexão importante. Você pode começar seu dia super bem. Coloquei a armadura, Léo. Tô preparado para a batalha. Aí tu vai pro seu trabalho... Você vai pro seu trabalho e aí você tem aqueles colegas que são muito zoeiros, gostam de falar mal de outras pessoas. Ou, por exemplo, pessoas que começam a te influenciar em algum comportamento não muito legal, a zombar, a talvez não trabalhar direito. E você começa a ser influenciado por esse tipo de comportamento, mesmo estando preparado no começo do seu dia. E você já se esqueceu o que você leu, você já esqueceu o que você orou. E aí você começa a ser movido ali pela emoção do momento, porque você quer se enturmar no seu trabalho ou na sua faculdade, onde quer lá que seja que tenham pessoas. E aí quando você vê o seu meio, do meio-dia até o restante, você se esqueceu aquela pessoa que Deus tinha colocado no seu coração no começo do dia. Pra ser um bom cristão, um bom discípulo, já era, foi por água abaixo. E aí você fica se culpando. Caramba, mas eu tinha colocado pra mim ser melhor, evoluir e... Pô, pequei pra caramba com um monte de coisa, você ficou com aquele peso na sua mente. Vou te contar um segredo pra como resolver isso.
Tá no começo da escritura de Salmos. Olha só que maravilhoso. Olha o que ela fala. Olha o que fala no começo de Salmos. Vamos novamente. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Então, se você tá no seu trabalho e chega um colega e te fala, não, você não precisa fazer, você não precisa executar essa atividade dessa forma, toma muito tempo, vai ficar bom, mas toma tempo, prioriza outras coisas. Se segue esse conselho, que você sabe que não é o jeito que sua chefe quer. Se sua chefe quer um negócio perfeito, você precisa buscar ser excelente. Mas aí você vai seguir o conselho dele, aí você fica com aquilo na cabeça, pô, aí você não deu o seu melhor, aí começa a pesar espiritualmente. Ou, por exemplo, aqui a escritura segue, não imita a conduta dos pecadores. Aí você tá lá na roda de amigos e eles começam a falar coisas impuras, né? Não, porque nesse final de semana eu saí com 3 mulheres e foi incrível. Ou conta alguma história de balada, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu peguei todo mundo e foi muito legal. E você, que legal e tal. Nossa, eu saí também, eu queria muito fazer isso. E você começa a se envolver ali no assunto. Isso também acaba corroendo o seu dia, você acaba sendo influenciado. E você acaba esquecendo o que você colocou, o que você estipulou de manhã com Deus, no seu tempo de devocional. E no último, e não se assenta na roda dos zombadores. Esses 3 envolvem pessoas, você percebeu? E eu vejo isso muito no meu dia a dia. Não sei se faz sentido pra você e na sua realidade. Todas as vezes que eu tive uma boa manhã, um bom devocional, um bom tempo com Deus, orei, li a Bíblia, saí inspirado. No momento onde eu comecei a conviver com outras pessoas e me deixei ser influenciado por esses comportamentos, cara, eu comecei a esquecer o que eu tinha lido, eu comecei a deixar de ser espiritual e praticar ali as coisas do espírito, e a coisa começou a desandar um tantinho, começou a desandar mesmo. Então, realmente, vou começar a refletir melhor nessa prática do meio-dia, de refletir no meio-dia, de, pô, comecei a misturar as coisas aqui, comecei a perder um pouco dessa essência, deixa eu voltar. E é difícil porque a gente quer se enturmar, a gente quer fazer amizade, a gente quer se sentir pertencente. Só que isso serve pra mim também, o que eu vou te falar, mas a gente não pode deixar essas coisas moldarem nosso comportamento. O que você mais quer? Você quer poder ter um bom relacionamento com Deus, crescer espiritualmente, ou você quer se enturmar com as pessoas? Eu, recentemente também, na verdade isso já faz um tempo, eu vi um depoimento de um pastor, de um pregador, e ele tinha falado o seguinte, eu lembro, isso eu tô parafraseando ele, tá? Eu lembro de uma vez que eu fui num convívio de pastores, e aí esses pastores começaram a falar mal de fulano, um outro pastor X lá. E eles ficaram entre eles ali zombando e eu fiquei em silêncio, eu não falei nada. E eles me questionaram, pô, fulano, o que você acha dele e tal? E eu falei bem, eu ressaltei características positivas. Então ele contou esse relato, agora voltando pra mim. Ele contou esse relato. E eu fiquei, cara, o quão difícil é a gente fazer isso. A gente tá no meio de outras pessoas que estão zombando, que estão tendo condutas pecaminosas, que estão dando conselhos horríveis, e a gente não abrir mão disso, a gente não abrir mão da nossa caminhada com Deus, a gente abrir dos nossos princípios e valores éticos. É de falar, não, eu não concordo com isso, eu prefiro não me enturmar e não fazer parte desse grupo do que me ferir e ferir Deus espiritualmente. Isso é uma frase forte que vale pra mim, vale pra você também. De verdade, isso pra mim é um dos ápices assim, de espiritualidade, de crescimento espiritual. Se chegar nesse ponto, é um dos meus alvos, compartilhando com você. Então pode sim ser por influência de pessoas, que mesmo você começando um dia muito incrível, ele se perder ao longo do caminho. Tem uma outra escritura, eu não vou ler ela aqui. Na verdade, eu vou ler ela assim. Ela é em Daniel, e Daniel era o personagem que eu queria trazer pra você, que tem essas práticas também. Daniel é um personagem incrível da Bíblia. E quando a gente vai ler Daniel, capítulo 6, no versículo 10, diz o seguinte: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, pro seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Como costumava fazer, era um costume. Ele já tinha essa prática, orar de manhã, orar no meio-dia e orar de noite. E quem foi Daniel? Um dos homens mais prósperos e honoráveis da Bíblia. Então, o próprio Jesus também, como eu já falei em outro vídeo, tinha essa rotina, diversos outros personagens. Então, se você tá com essa dificuldade, realmente eu acredito que você possa começar a colocar um pouco no seu dia. Estipular essa rotina logo cedo, estipular essa rotina de noite e tomar cuidado ao longo do seu dia para não deixar ser influenciado por ninguém.
Não deixa, cara, você querer ser pertencente a um grupo, mas em troca disso abrir mão dos seus princípios e valores. Não faz isso, cara. De verdade, eu falo por experiência própria. Quantas vezes eu não me senti péssimo porque eu decidi o quê? Ah, tá tudo bem, eu tô aqui na empresa, então eu vou falar mal de fulano. Ou tô aqui, eu vou fazer uma coisa não tão certa assim, ou não de uma forma muito boa que eu gostaria de fazer por causa disso e disso. Não faz isso. De verdade, você vai começar a sentir um alívio espiritual muito maior e o seu crescimento espiritual também vai vir como eu tenho sentido. Como eu tenho sentido, eu fico extremamente grato. Se esse vídeo te ajudou, coloca aqui nos comentários, vai ser muito bom ver o seu relato. Se você tem sugestões de vídeo, ou se você quiser ser aberto com o seu coração, com dificuldades, com coisas incríveis que você tem passado, vai ser muito bom orar por você. Também ler seu relato e se compartilhar aqui com a gente, tá? Também se inscreve se você quiser continuar vendo os nossos vídeos. Fechou? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!